Mas estamos aqui mais uma vez com o nosso Pod Letras, Will Santos. É isso aí! Isso aí, nossa plateia adestrada. Olha, você que está assistindo aí, não importa quando, deixe o seu like se você está vendo no YouTube, se inscreva aqui no canal, se você está ouvindo no Spotify, comece a seguir a gente, deixa também boas avaliações, porque é importante interagir, porque isso mostra que o conteúdo é relevante e aí o algoritmo do YouTube entende que ele pode ser mostrado para mais pessoas, tá bom? Se você quer saber mais informações sobre cada um de nós, você pode ir no site podletras.com.br, tem a bio, tem outros links, tem a playlist completa. Nas redes sociais, @podletras, a gente coloca lá as agendas do mês, da semana, do dia, então é importante também. Na tela tem um QR Code para você fazer um Pix de qualquer valor aqui. Se você está apenas ouvindo, você pode fazer pelo e-mail, que é a chave apoiepodletras@gmail.com. Exatamente. Lembrando para a galera que continua à venda lá no site do Mercado Livre as coletâneas do Pod Letras. Essa é a de 2024. Temos lá também a de 2023. Se você está assistindo no YouTube, basta clicar no link que está na descrição, que você vai direto lá para nossa lojinha. Se você está numa plataforma de áudio, basta entrar no site do Mercado Livre, digitar Pod Letras no campo de busca e você vai encontrar bem facilmente. Mas, além das duas coletâneas, também está disponível lá no site do Mercado Livre o livro da Amélia Greer, O Peso da Inexistência, que é um lançamento aqui do Pod Letras. A Amélia que foi a vencedora do concurso do Pod Letras em 2024. Então você também pode clicar no link, é o mesmo, vai direto para a lojinha, você vai encontrar os livros todos lá, já adquira o seu, faça aí a coleção do Pod Letras. E não deixe para depois, que o do Daniel, do ano passado, a galera ficou moscando, ficou enrolando, e o livro esgotou e muita gente ficou querendo. Então, vá lá, já adquira o seu, O Peso da Inexistência, da Amélia Greer, tá incrível, tá? Um baita livro. Então vá lá, certo? Lembrando que a gente deu aquela colher de chá pra galera, né? A gente deixou lá o edital para 2025. Você quer participar, já vai lá, já lê, já vai escrevendo seu conto, já vai deixando preparado para depois, quando sair o edital de 2025, você não ficar aí choramingando que não deu tempo, que foi muito rápido, etc, etc, etc. Certo? Acho que a Anne não está conseguindo ver a capa do livro, né, Will? É, Tá vendo? tá bem pequenininho para elas. Pequenininho, mas então vá lá, adquira os seus exemplares. Certo, Will Santos? É isso aí. Hoje nós vamos conversar com a escritora que está um pouquinho longe, mas a internet nos favorece essa possibilidade de mesmo assim poder conversar com ela, que é a Anne van den Benden. Tudo bem com você, Anne? Olá, tudo bem? Tudo bem. Como é que está? Está friozinho aí? Porque eu estou vendo uma lareira. Uma Uma lareira lareira aí ao fundo. falsa, uma lareira falsa, mas até que não tá tão frio, não. Comparando com os últimos anos, nessa época do ano, já devia até estar nevando, mas tá tranquilo, tá? Uns 10 graus, tá bom, dá para aguentar. A Anne que está na Holanda, né, César Costa? Isso. Qual foi, assim, a minha dúvida inicial quanto ao lugar onde você está morando? Qual foi para você, assim, em termos de adaptação, a maior dificuldade e aquilo que você achou que seria difícil, mas acabou não sendo, morando aí na Holanda? Bem, eu me mudei para cá em 2015, então são 9 anos que eu moro aqui. E com certeza, o aspecto cultural mais difícil para eu me acostumar é a franqueza do holandês. Eles são tão francos e tão diretos que no início eu chegava em casa chorando. Falava assim, gente, por que que esse povo me maltrata? Porque eu sou estrangeira? Não, não tem nada a ver com isso, não. É um povo que fala o que pensa. Se eles não gostam de você, eles não vão ficar te alisando. E assim, com o tempo eu aprendi que é um dos pontos mais fortes que todos os brasileiros, pelo menos a maioria deles, né, que é um ponto comum, é justamente a franqueza e como eles são muito diretos no que eles falam, sabe? Até nas expressões, há umas expressões em holandês que se eu traduzir ao pé da letra em português, a pessoa vai me bater, porque é de uma grosseria, e a nossa cultura brasileira, que também é uma das coisas mais lindas, é a cultura do cuidado com o outro, para não ofender o outro,
sabe? Ter um certo jeitinho de falar com a pessoa, de dar uma má notícia de uma forma assim que não vai ser tão impactante. Então, certamente essa foi uma das minhas maiores, uma das minhas maiores dificuldades, que o nosso português, ele tem muitas nuances para falar com outra pessoa. Então, olha, eu vou te contar uma coisa, e que é assim, e você vai introduzindo ali o assunto, você vai ali comendo pelas beiradas e tal, e o holandês é muito par. E no início foi muito complicado, mas eu já estou acostumada. Eu já estou acostumada. Uhum. Ela sente falta daquela falsidade gostosa do É. brasileiro. Aí- E da espontaneidade, porque assim, parece que as pessoas aqui vivem com um roteiro na mão. Quando você vai numa determinada loja, quando você vai ao supermercado, ao médico, é um roteiro muito bonitinho que você segue, por causa, assim, da praticidade. Os holandeses são um povo muito prático. Da eficiência. Então, tem um roteirozinho que você tem que seguir durante os aniversários, tem um certo ritual que você segue e você não sai daquilo ali. E no Brasil, não. No Caos. Brasil, Você sai de casa de manhã, um mundo de coisas pode acontecer com tu não você. sabe o que vai acontecer. Então, assim, no Brasil, por exemplo, eu trabalhava e aí, sei lá, marcava alguma coisa com uma amiga minha, eu saía da casa dessa minha amiga, 11 horas da noite, nossa, é a luta do Lyoto Machida, peraí, eu não marquei nada, peraí. Aí ligar, 11 horas da noite pro meu amigo, Egli, onde é que nós vamos ver a luta hoje? Pega a pizza aqui, e vem aqui pra casa. Pegava a pizza às 11h30, chegava na casa dele meia-noite, e a gente ia assistir MMA, que a gente era fã do Lyoto Machida. Nunca um negócio desse pode acontecer aqui na Holanda. Nunca. Entre brasileiros, sim, mas Sim. entre brasileiros, sim, claro. Mas essa espontaneidade de sair de casa, trabalhar e sair, assim, não sei o que eu vou fazer. Peraí, deixa eu ligar pro fulano e ver se fulano. Essa espontaneidade eu sinto muita falta, muita falta. E pamonha. Espontaneidade e pamonha. Muito bom. E pamonha. Tem um conhecido meu que ele falava assim: você quer bugar um japonês, que lá não é diferente daí, pelo que você está dizendo, né? Se você quer bugar um japonês, vai num McDonald's e na hora lá pede pro cara assim: ó, eu quero um Big Mac sem cebola. O japonês não sabe o que fazer. Ele fala assim: não, eu não posso tirar a cebola, não, mas eu quero sem cebola. Não, mas se eu tirar a cebola, eu vou ter que te dar o desconto da cebola. Eu não sei quanto custa a rodela da cebola para poder te dar o desconto. Eu não tenho como fazer isso. Aí o cara, não, Não é diferente aqui, não é ele vai, você diferente. Se quer bugar você um japonês, pede pra tirar a cebola do sanduíche que ele fica bolado. Se você sair um pouquinho do roteiro, Uhum. eles não sabem mais o que fazer. Então, com burocracia é um pouco complicado. Foi complicado para mim no início, mas agora eu já sei dar meus pulos. Então, tipo, chegar assim com um documento ali num balcão Uhum. e aí entregar o documento, aí a pessoa olha assim, não é aqui. E cala. Não, mas não é aqui, mas é onde? A pessoa, não sei, não é aqui. E aí você olha assim do lado, aí você lê no papelzinho que é para entregar do lado da pessoa. Era só falar, é aqui com a minha colega, nem isso. Então, é meio chatinho. Mas eu nasci com o que é chamado jeitinho brasileiro. A gente dá jeito para tudo. Sim, Dá jeito com para tudo. certeza. Brasileiro dá nó em pingo d'água. Ô, Anne, ainda bem que foi o Will que anunciou o teu nome, que aí eu não vou cometer a gafe de errá-lo, né, o seu sobrenome. Mas enfim. Ô, Anne, a gente sabe que você tá na Holanda desde 2015, que seu marido é holandês, mas a gente quer saber como que aconteceu essa história, como que você foi parar aí na Holanda, como que você encontrou seu marido. Conta essa história pra gente, porque, pô, o povo fica curioso. O povo quer saber, né, Will Santos? É. Como é que eu encontrei o meu marido? Eu sou a pioneira do Tinder. Na época não existia Tinder, eram sites de encontro. E num desses sites de encontro eu encontrei o meu marido. Isso foi em 2008, 2009. Então, assim, bem no início dessa forma de encontrar outras pessoas se popularizar.
E nós resolvemos nos casar e ele foi morar comigo no Brasil. Nós moramos no Brasil 5 anos antes da gente Mas vir para cá. ele tava na Holanda quando vocês se encontraram? Tava, ele estava na Holanda, ele estava vivendo Ele aqui, eu tava com vivia no Brasil. disposição, estavam com muita disposição. Pois é. Conversa foi boa, hein? Conseguiu convencer. É, Eu sou bem comunicativa. E mas aí, aí ele veio pro Brasil. Ele foi para o Brasil, nós moramos lá durante 5 anos, e em 2015 a gente resolveu vir para a Holanda. E acabamos ficando aqui. Claro que a gente fica entre Brasil e Holanda, mas a nossa sim. base é aqui agora. Eu vi você falando que você um dia pensava em voltar para o Brasil, morar no Brasil. Esses planos ainda permanecem ou não? Já acostumou Sim, aí? Já sim. ficou um pouco mais direto igual os holandeses? Vai ficar por aí mesmo? Nossa, às vezes dão assim uns clashes assim com os meus amigos do Brasil, que nossa, mas tu ficou bruta, bichinha. Hum. Não é bruta, é a gente acaba se acostumando, a gente acaba se Uhum. acostumando e gostando, porque é a tal da praticidade, né? Eu não Sim. gosto o tempo todo, mas facilita a vida da gente, facilita muito. E, não dá para a gente viver num outro país e trazer 100% da tua bagagem e Claro. continuar querendo. Não dá, não dá. Você se adapta, senão você não consegue viver. Uhum, sim. Muito bom. Mas tem planos de voltar pro Brasil. Sim, não agora. Quando eu ficar mais idosinha, Uhum. porque eu acho a vida do idoso aqui muito triste. É uma vida, é muito triste, é muito triste. Eu sempre pensei assim, e não mudei ainda de ideia. Eu queria ser assim uma velhinha. Eu quero ser uma velhinha, se eu conseguir ter esse privilégio, né, de ficar mais idosa, de ficar igual a minha avó, fuxicando na varanda, sentada numa cadeira de fibra, fuxicando da vida alheia, o povo passando na rua e ela falando, povo. É assim, que delícia. E aqui é, a vida é muito solitária, é muito só. As famílias não moram juntas. Geralmente, quando você fica idoso, você vai para uma casa de repouso Uhum. aqui. Eu acho muito, assim, a qualidade de vida é boa, a qualidade de vida é muito boa, mas é muito solitário. Todas as vezes que eu escuto, que eu leio uma notícia de uma idosa que foi encontrada morta no apartamento depois de 3 meses, depois de 3 semanas, é muito triste, sabe? Tipo assim, se eu morresse em casa, eu queria que a minha vizinha fofoqueira sentisse falta de mim. Ei, cadê a moça daqui? Entendeu? Eu Uhum. acho muito triste eu, como brasileira, viver a minha velhice num lugar onde a velhice é tão triste. Para eles pode não ser triste. A minha visão, eu acho Sim, que é muito triste. com É. certeza. Agora, a gente costuma, no começo, né, fugir um pouco esse episódio, mas vamos fazer aquilo que a gente costumeiramente faz, que é começar pelo que o artista está lançando de mais recente, né? E esse ano, em setembro, você lançou Morte no Casarão. Então, vamos falar desse livro estrategicamente aí Por colocado, né, para coincidência, tá do aparecer. lado dela, né? Quem diria? Fala, vamos fazer o jabá desse livro, fala tudo sobre ele para chamar a atenção das pessoas para ele. Tá, então, Morte no Casarão é a minha primeira narrativa longa. É um chamado Cozy Mystery, né? Que eu fiz um curso em 2022, com o Tito Prates, que era 8, 8 aulas e um conto. Uma coisa assim, eram 8 aulas, e ao final dessas 8 aulas você ia aprender todas as técnicas para escrever uma história de detetive. Uhum. Então, Morte no Casarão é uma história de detetive que nasceu durante esse curso do Tito Prates e que demorou 2 anos para ficar pronto. Eu escrevi em 2 meses, só que tem aquele estágio anterior da escrita
que o Stephen King chama de confabular, acho que é isso, que é a palavra que ele usa, confabular. Você fica ali confabulando na sua cabeça as cenas, os personagens, os diálogos, o plot, como que vai ser. E depois desse período eu acabei escrevendo. O texto foi editado pelo Tito Prates, eu não consegui pensar em outra pessoa. O Tito foi a pessoa mais indicada para editar esse texto. A revisão foi feita pelo Mika Capella. Gente, olha, recomendo para todo mundo a revisão do Mika. O Mika, ele é um polidor de palavras. Ele pega o teu texto e faz ele brilhar. Então, foi muito legal escrever esse livro. O projeto gráfico foi feito pelo Pomini, pelo Rodolfo Pomini. Eu fiquei felicíssima com o resultado. Gente, eu esperava que ficasse legal, porque eu já conhecia o trabalho dele, mas nunca imaginei que eu ia ficar tão feliz e tão satisfeita com o resultado. Eu adorei a capa, eu adorei a diagramação, porque nesse livro eu tentei trazer um pouco daquela aura do folhetim brasileiro, Sim. do século XIX, que era como José de Alencar, Machado de Assis, Casimiro de Abreu, esse aí é antes, publicavam seus romances de forma seriada no jornal, Sim. sabe? E eu pedi para ele fazer assim, faz alguma coisa para dar uma cara assim de folhetim. Então, porque o livro foi escrito dessa forma. O meu narrador, ele acompanha o detetive Bento Lopes, nessa aventura. E ele tem, assim, essa vontade de ser jornalista. Então, ele vai treinando para ser jornalista, ele vai anotando as pistas, vai anotando tudo que o detetive pede para ele deixar ali registrado. E, ao final, o narrador, ele manda... Gente, eu tô tomando muito cuidado para não dar spoiler. Eu tô aqui pisando em ovos. Eu quero que você abra o livro e mostre. Eu vou abrir e vou mostrar. Eu vou mostrar porque assim, eu tenho essa característica. Eu sou a rainha do spoiler. Eu sei que eu sou voto vencido. Eu sei. Ninguém gosta de spoiler. Eu amo spoiler. Adoro. Eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, eu quero saber o que acontece no final, sim. Eu quero saber. Só que eu sei que atrapalha a experiência de muitas pessoas. Sim. Então, eu tomo muito cuidado, né? Mas então, o que eu trouxe nesse livro aqui? Essa capa tá linda. Eu achei essa capa muito linda. Pomini faz umas capas bonitas, muito bonitas. Trabalho do Pomini. Porque me lembrou muito, assim, a nova edição dos livros da Agatha, aqui, que eu vejo nas vitrines, na entrada das lojas. É um arco-íris, coisa mais linda. E eu quis trazer também alguns livros da Agatha Christie, alguns poucos. Sempre trazia assim um esboço, uma planta baixa da mansão, do lugar onde aconteceu o crime, porque aí o leitor, ele ia fazer as suas hipóteses também ali, acompanhando o mapa. Então eu trouxe isso aqui, em Morte no Casarão. Aqui, gente, tá de cabeça não, tá de cabeça para baixo, não, tá certo. Tá certo. Aqui eu trouxe a planta baixa, Muito bom, dá para ver? Muito bom. E aqui o local do crime. Então, como o meu narrador que desenhou, não fui eu. Não fui eu, foi o meu narrador. E é um livro dividido em 4 partes. Cada parte inicia com um poema, no caso aqui o primeiro, Violão Solitário, com um poema de um poeta que eu criei, inspirado no Augusto dos Anjos, que é o meu poeta brasileiro favorito. E, assim, não dá spoiler, mas dá um spoilerzinho ali, porque não dá para ficar sem. E se você ler direitinho o poema, você mais ou menos sabe o que vai acontecer naquele capítulo. Então, aqui, aquela parte do folhetim...
Ou seja, se você não quer saber o que vai acontecer no capítulo, leia o poema após terminar o capítulo. Pode ser isso! Boa ideia, boa ideia. Mas aqui, eu achei... Ai, aqui... Gazeta da Tarde. Bem legal. Aqui. Então, o narrador de Morte no Casarão, ele é esse aspirante a jornalista que publica o caso, o Morte no Casarão, em primeira mão nesse jornal, e eu tô satisfeitíssima com o resultado. Agora, se eu for falar do crime ou dar spoiler, peraí, deixa eu ver o que eu vou falar. Deixa eu ver o que eu vou falar. Não fala nada que tá além da 10ª página do livro. Pronto, aí fica Na fácil. 10ª página, tá bom. A história é ambientada no Brasil Imperial, 1885, por ali assim. E o meu detetive, o Bento Lopes, ele é um ex-cativo. E ele é um personagem que foi inspirado no Dr. Luiz Gama. Dr. Luiz Gama foi um advogado, ele também foi ex-cativo, ele nasceu livre, foi vendido pelo pai para pagar algumas dívidas, se não me falha a memória, e como autodidata, ele não formou-se em direito porque na época não podia. Claro. Tanto é que ele recebeu o título de advogado em 2015, quando eu mudei para cá, em 2015, pela OAB de São Paulo. Então, é uma figura que eu admiro muito, admiro os estudos históricos, e eu sou bacharel em Direito, então por isso que eu tenho esse interesse pelo Luiz Gama. E o meu personagem, que é o detetive de Morte no Casarão, ele é inspirado nessa figura, mas não é uma recriação do Dr. Luiz Gama, longe disso, é aqui e ali. Aqui e ali, inspirado. E o crime em si, porque é uma história de detetive, é uma história tradicional de detetive, onde acontece alguma coisa, acontece uma investigação que baseia-se em dedução, em observação, as pistas estão nos diálogos, porque não havia tecnologia na época, a tecnologia que nós temos hoje, né, de investigação criminal, e no final há a cena tradicional que não pode faltar, da revelação de quem é o assassino e da sua motivação. E Morte no Casarão é um homicídio, né, a filha do Barão do Café, de um dos barões do Café, ela é encontrada sem vida, e um diamante muito especial desaparece. Aí fica a pergunta, são a mesma pessoa? Será que são dois criminosos? Será que não? Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que aí no final a história se passa no final dos 1800. Como foi a pesquisa para fazer? Eu acho bem interessante. Aliás, você falou que é formado em Direito, né? E aqui fica sempre uma corrida, assim, igual aqueles cavalinhos do Fantástico lá, fica a disputa entre a galera do Direito e a galera da História. A gente não sabe quem mais... De letras também, né? De letras também entrou na corrida, né? Os advogados já venceram, acho que a vantagem tá grande agora. A boa parte dos autores ou são formados em letras, ou em história, ou em direito, né? Fica os cavalinhos correndo aí, brigando. Mas como é que foi essa parte sua da pesquisa para ambientar, para não escrever bobagem, para não, de repente, colocar como você mesmo falou, um recurso que não existia? Como que foi essa parte da pesquisa para escrever a história? É uma parte que eu adoro fazer. Eu adoro pesquisar. Tanto é... Acho que tem aqui atrás. Vocês estão vendo aqui? Sim. Esses 3 livros aqui, é uma coleção que foi escrita pelo Laurentino Gomes. E essa aqui são as minhas anotações enquanto eu lia os 3 livros, justamente para não escrever bobagem, como você mencionou. Fiz muita... A internet é uma maravilha para isso também, mas tem que ter um cuidado também na hora de pesquisar. Claro. É uma das partes do processo criativo que eu mais gosto. E eu acho que é um dos mais difíceis também.
Por quê? Porque você tem que saber mais do que você escreve. Uhum. Nem tudo aquilo que eu aprendi lendo essa coleção Escravidão do Laurentino está na história. Mas eu tenho que estar de posse da informação para poder escrever, para poder colocar alguma coisa no diálogo. Então, tipo, 100, 150 páginas de um assunto que eu estudei se resume a uma frase que eu coloquei na história. Não dá para colocar tudo, porque fica chato. Claro. Não é um tratado, eu não estou escrevendo um ensaio, não é um artigo científico. É uma história de entretenimento, é ficção, aquele thrill que a pessoa quer sentir na hora que estiver lendo. Ai, o que vai acontecer, o que vai acontecer? É, basicamente, entretenimento. E eu acho que o mais difícil é esse, porque a gente aprende eu aprendi muito durante a pesquisa. Esses não foram os únicos livros que eu li. Eu tenho anotações, ali tem uma pasta cheia de anotações, e não está tudo no livro. Deveria ter pesquisado menos? Podia, Talvez. mas a gente acaba se perdendo um pouco. Mas você precisa saber muito mais do que você escreve. Muito mais. E não precisa colocar tudo no livro, não precisa. Então, é uma parte que eu adoro fazer, gosto muito de fazer. E tendo essa percepção da história, essa percepção dos fatos, te dá uma base para saber, opa, eu posso inventar aqui, ou eu posso inventar um pouquinho ali, porque também a gente tem a liberdade criativa, a gente, nossa, se eu colocasse isso aqui ia ficar tão legal na história, ia dar tão certo, sem cometer, assim, um erro grave de data. Por exemplo, se eu falar de uma determinada lei e der o nome de uma lei que existe, eu tenho que colocar o ano que ela foi publicada. Uhum. Então, não dá para inventar muito aí nesse lado. Mas foi muito, muito, muito bom fazer pesquisa para esse livro. Eu gostei demais. É uma das partes que eu mais gosto da pesquisa. E a mais difícil. Mas também não vamos esquecer que é ficção, né? Se a gente também É ficção. exagerar na coisa real, né? Fica sem graça. Exato, porque não é um tratado. Não estou escrevendo um tratado. Exatamente. Sim. Se a mentira for tão boa, vai até confundir as pessoas. O que é real, o que não é real. Exatamente. Vai ser interessante. Por exemplo, eu tenho um personagem que é o Dr. Barata, que eu acho que é um dos personagens que o Tito mais gostou. Que o nome dele é uma... O Dr. Barata já é interessante. Logo ele é um embalsamador. E naquela época, embalsamar o cadáver não era uma prática corriqueira, não era uma prática normal, comum. Então, colocar isso na história de forma natural foi complicado, porque eu tive que estudar a respeito, como é que era. Eu falei, não, peraí, aqui eu vou ter que inventar. E eu acho que a cena que eu criei da necrópsia ficou legal, porque o Tito não puxou a minha orelha. E ninguém melhor que o Tito para corrigir aquela cena, para editar aquela cena. Agora, essas coisas das referências dos nomes marcam muito a gente, né? Eu sempre quis conhecer 2 lugares. Moscou, por causa dos clássicos, dos russos lá, que a gente lê, eles sempre citam, todos eles. E a Rua Barata Ribeiro, que fica no Rio, porque todos os escritores do Rio citam a Barata Ribeiro quando eles escrevem lá, Rubem Fonseca, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, eles sempre citam lá a Barata Ribeiro e dá vontade de conhecer de tanta referência que eles dão. Agora, Anny, eu quero saber o seguinte, que aí você já aproveita e vai me tirar uma dúvida aqui. Qual a frequência com que você vem para o Brasil? Você costuma vir sempre, todo ano? A cada 2, 3 anos. Eu estive no Brasil o ano passado, estive em São Paulo, passei uma semana. Ai, gente, que viagem maravilhosa. Sabe, de tanta coisa que já deu errado na minha vida, essa viagem, assim, tudo que podia dar certo deu, e mais ainda do que eu poderia imaginar. Eu fui em dezembro,
em virtude do prêmio ABEST. Eu era Então, finalista. era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar, porque assim, uma coisa assim, é a mesma coisa assim, eu ser holandês e morar no Brasil e concorrer a um prêmio lá. Fala assim, bom, vai ter um prêmio lá, eu vou, mas assim, você não recebeu nenhuma dicasinha, assim, olha, pode ir que você não vai se arrepender. Não, na verdade foi assim, quando saiu ali o resultado Os provisório que eu finalistas. falo os Isso, os finalistas, 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 eu falei, nossa, olha só que legal, vou usar como desculpa para chamar o meu irmão. Eu tenho um irmão que mora no Tocantins e é a pessoa mais próxima que eu tenho, inclusive foi aniversário dele ontem. Feliz aniversário, doidinho. E eu falei assim, olha, se eu for para São Paulo, e der certo, ele vai do Tocantins para São Paulo e a gente vai se ver, porque fica complicado para mim ir para o Tocantins, né? Ir para São Paulo, depois ir para o Tocantins, Aí eu falei, não, dessa vez eu não vou para o Tocantins. E aí, uma grande amiga minha também, deu certo para ela ir. A gente se encontrou todo mundo em São Paulo, então eu usei o prêmio como desculpa para ver a minha amiga e o meu irmão. Hum. E outra coisa também, conhecer alguns escritores que eu já tinha esse contato pelo Instagram, sabe, pela mídia social. Então, assim, a Débora Jimenez, o Hamilton Alves, o próprio Tito, o Jefferson, a Cláudia Lemes. Ai, a Cláudia Lemes. Então, assim, eu queria encontrar essa galera, eu queria conhecer esse pessoal que eu já tinha um contato e queria ver o meu irmão e a minha amiga. Ganhar o prêmio, eu não tinha nem ideia, eu acho que ficou gravado, lá no YouTube. Você vai ver que eu só gaguejei, porque eu não tinha preparado nada, absolutamente nada. Uai, mas... Não, Ai, eu estava lá, eu vi a reação de todo mundo. Nossa, ela veio da Holanda pra cá, todo mundo. Ó. Porque não, mas ela é é. porque eu queria ver meu irmão, a minha amiga, queria conhecer a Cláudia Lemes e o Tito. Uhum. Agora, Aí já mas, matou um monte de coelho com a cajadada só, mas né? só pra gente deixar uma coisa pontuada aqui. Qual é o nome do seu irmão? Felipe. Ó, o aniversário do Felipe foi 1º de novembro, não é? Ah, sim. 1º de novembro, porque não, esse aqui não vai ao ar no dia, não vai ao ar, Ontem, ele tá gravando aqui, então é 1º de novembro, é o aniversário do, senão vai estar um monte de gente falando, mas de novo tá fazendo aniversário. não, o dia 1º de novembro é aniversário do Isso. meu irmão. E, nossa, e esse ano, infelizmente, Então, esse ano você é finalista novamente, né? eu sou finalista novamente com Morte na Hospedaria, que é o primeiro caso do Bento Lopes, Uhum. do detetive que foi criado depois daquele curso que eu fiz. E, infelizmente, esse ano eu não estarei presente. Mas no ano que vem, ai, quem sabe? Olha lá, já tá, quem sabe finalista Quem novamente, né? sabe? Aí, Quem sabe? só aí. Muito bem. Bom, quero pedir para você que está assistindo aí, o papo tá bom, a conversa tá interessante, você esquece, né? Então eu vou te lembrar. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, aciona a notificação, compartilha com todo mundo. É importante que você mostre para o YouTube que o conteúdo aqui é relevante, para que ele possa entregar para mais pessoas. Então comente bastante, compartilhe, enfim. Isso tudo que você está careca de ouvir, mas que você não faz, a gente tem que ficar repetindo, né? Infelizmente, é isso. Certo, Will Santos? É isso aí, tá careca de ouvir. Agora, Oane, você falou que quando você foi morar na Holanda, você teve a oportunidade de fazer uma coisa que você não fazia muito aqui, que era ler ficção. Quando que veio a vontade de passar de leitora a escrever suas próprias histórias? Will, que pergunta maravilhosa. Eu acho que eu sempre quis ser escritora. Eu acho muito legal quando vocês entrevistam alguém e essa pessoa, esse escritor, essa escritora fala assim, nossa, eu escrevo há mais de 20 anos, tipo o Jean, que vocês entrevistaram recentemente. Uhum. Eu escrevo há mais de 20 anos, mas só que agora que ele começou a publicar.
Infelizmente, eu não consegui seguir essa vontade de escrever as minhas histórias. Gente, eu tinha que pagar o meu aluguel. Eu tinha que pagar o meu aluguel, então eu vou fazer direito. E depois que eu fiz direito e consegui passar no concurso público, eu pensei assim, não, tô tranquila. Não fiquei tranquila. Eu trabalhava muito e lia pouco, muito pouco. Então, quando eu vim para cá, aqui para cá que eu falo para a Holanda, a minha primeira prioridade era fazer o curso de imigração, que eu era obrigada a fazer. Eu tinha 3 anos para passar nesse curso de imigração, ou eu seria mandada de volta para o Brasil. E durante esses 3 anos, eu fiquei estudando para passar nos exames, e aí eu li de tudo. E aí aquela paixão pela literatura voltou, mas voltou assim, sempre esteve lá, sempre esteve lá. Só que agora que eu tinha tempo, eu podia, assim, ler tudo que me caísse nas mãos. E nesse período eu falei assim, não, agora eu vou continuar escrevendo, Porque, assim, onde eu vou, antes de eu começar a escrever aqui, que o povo descobre pelo meu sotaque que eu sou brasileira, e a gente está em alguma situação interessante, eu gosto de contar uma história. Lá no Brasil, acontece assim, 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 e eu vejo que eles gostam Uhum. todo mundo gosta de história. Todo mundo gosta de história. Pequenas histórias. Eu chegar assim, Will, Se for uma muito, fofoquinha, então, uma aí fofoquinha, que o pessoal adora. eu chegar assim, César, sabe o que aconteceu ontem? E eu calar, você vai ficar, e aí? Claro. E aí? Então todo mundo gosta de uma Nunca historinha. faça isso no WhatsApp. Quando for mandar, já manda logo a história toda, viu? Tá bom. Então, assim, por exemplo, aqui no meu supermercado, eles começaram a vender o Guaraná. Hum, O Guaraná brasileiro. Aí, então, assim, eu levei para o meu clube de leitura e a gente estava fazendo ali um lanchinho, né, nas nossas leituras, e eu levei Guaraná. Gente, isso aqui é um refrigerante que tem lá no Brasil. E tem a lenda do Guaraná. Vocês conhecem a lenda do Guaraná? Claro que não, claro que eles não conhecem. E aí eu fui contar a lenda do Guaraná. Ficou tão famosa que eu peguei e escrevi o mito do Guaraná em holandês para poder ser lido no nosso clube de leitura. O povo adora história. Todo mundo gosta de história. Não, sabe? Você pode gostar de uma história diferente daquele gênero que eu gosto, mas todo mundo gosta de história. Então, eu sempre gostei muito de história, sabe? As fofoquinhas junto com a minha avó. Minha avó me contando as histórias de quando ela era mocinha, lá no interior do Tocantins, que não era Tocantins ainda, era Goiás. uhum. Então, essas histórias são parte de mim, fazem parte de mim, não tem como negar. E agora que eu estava com tempo e estava estudando e estava lendo bastante, como que essas histórias podiam ficar aqui dentro? Não tem, sempre tem alguém que está interessado Sim. no que você tem para contar, nas histórias que você tem para contar. Porque você acaba criando com as suas histórias, você acaba criando um ponto comum, uma certa marca, sabe? Que as pessoas, olha, ela lançou um negócio novo, eu já gostei daquele porque eu gostei disso que ela faz, eu gosto disso que ela faz, eu quero ler os próximos. Você acaba criando isso. E então, quando eu comecei a escrever, veio muito fácil, sabe? As histórias vieram muito fácil. Eu acho que eu passei tantos anos confabulando as minhas histórias, misturando uma história que a minha avó me contou com o mito do Guaraná. Eu adoro mitos amazônicos. E essas coisas que ficaram misturadas aqui e engavetadas durante muito tempo, enquanto eu assessorava nas pautas de julgamento da segunda criminal do TJ do Tocantins, que eu não podia escrever, mas elas estavam lá internalizadas. Foi muito fácil eu começar a escrever aqui. Não significa assim que eu comecei, uau, como eu escrevo bem. Não, eu tive que começar a estudar, Uhum.
fazendo os cursos da Cláudia Leme, curso do Tito, lendo tudo que eu podia ler sobre a escrita, e até hoje eu estudo bastante, porque eu quero recuperar o tempo perdido, que eu não pude escrever, sabe? Porque não é só escrever, você tem que saber escrever, tem que ter um pouquinho de estrutura, tem que ter técnica, saber contar a história é uma arte, sabe? Sim, com certeza. E é isso, eu acho que eu respondi a tua pergunta, né? Como é que foi que eu comecei a escrever e tal? Sim, muito bem. E o gênero específico que você resolveu escolher? Por quê? Policial, suspense? Olha, as primeiras. Eu sempre gostei muito de horror. Um dos meus poetas favoritos, eu já até mencionei aqui, é o Augusto dos Anjos. É o único poeta que eu consigo ficar. Que eu consigo ler bastante. Uhum. Eu consigo ler outros poetas. Eu admiro outros poetas, brasileiros ou não brasileiros. Mas o Augusto dos Anjos e a temática do Augusto dos Anjos é uma temática sombria, é uma temática que fala de morte, é uma temática que fala de putrefação, sabe, de umas coisas bem dark. Uhum. Então, a gente acaba. É um gênero que eu gosto muito de consumir, eu gosto de ler. Eu leio bastante outras coisas, eu leio muita coisa de não ficção, de ficção, mas ali sempre tem uma coisinha com um pé no mistério. Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas da vida. Nunca que eu imaginei que eu ia conseguir escrever um mistério utilizando as técnicas da Agatha e aquele formato ali mais ou menos ah, de história de detetive. Então, para mim, muito é surreal. É surreal. Uhum. Muito bem. Olá, César. Tá ouvindo? Tô. Eu acho que deu uma leve travadinha aqui no final, mas tudo bem. Ô, ô Anne, eu quero saber, sua biografia, você disse que você é ex-capoeirista. Onde é que você viu isso? Eu quero saber como que foi esse período, essa prática de capoeira, o que te levou Gente, pra onde é que capoeira? você viu isso? Eu não conto isso pra todo mundo, Pronto, assim, agora todo não. mundo vai saber, agora já era. Agora todo mundo vai saber. Não, mas assim, vergonha nenhuma, é porque pouca gente sabe disso. Eu fui capoeirista, meu nome de capoeirista era Sereia. Olha aí, quanto tempo que você praticou e por que você parou? Por que você não levou a capoeira aí pra Holanda? Eu acho que pratiquei uns 5, 6 anos. Uns 5, 6 anos. Foi na época que eu tava. Antes de começar a faculdade. Antes de começar a faculdade. É, assim, desde criança, eu queria praticar capoeira, porque tinha um grupo de capoeira que fazia umas rodas no horário que o meu ônibus passava, eu voltava da escola. Uhum. E aquele batuque era um negócio que me arrepiava. Era São Bento Grande. São Bento Grande é capoeira regional. Eu jogava capoeira regional. E, e aquele batuque, assim, nossa, fazia meu sangue ferver. Eu queria muito jogar capoeira. Mas isso foi há mais de 30 anos. E eu era uma mocinha. E os meus pais não deixavam. Oxe. Não deixavam. Meus pais eram tradicionais e eu não podia praticar capoeira. Até porque, assim, tinham medo de eu, como menina, me machucar e tal. Eu sei que quando eu fiz 21 anos, que eu me casei, a primeira coisa que eu falei pro marido na época, meu ex-marido, não é esse de agora, não é o holandês, era o brasileiro. Eu falei assim, eu quero jogar capoeira. No outro dia ele apareceu com os uniformes lá, falou, tem um grupo aqui, legal, tá. No dia seguinte eu já tava na praça descalça, jogando capoeira, aprendendo a tocar pandeiro, tocando berimbau, gritando, porque eu não sei cantar, né? Gritando, tocando atabaque. Gente, que coisa boa. Eu tenho o terceiro cordão do Candeias, do grupo Candeias de Capoeira. E acabei deixando, acho que a minha última roda
foi em 2014, nunca mais joguei capoeira. Eu nunca mais joguei capoeira. Eu treinei um pouco de jiu-jitsu, também na época, antes de vir pra cá, mas o jiu-jitsu foi bem menos que a capoeira. Capoeira é minha paixão. Capoeira faz meu sangue ferver. Se te colocar numa roda, você ainda consegue jogar um pouquinho ou já tá enferrujada? Eu acho que eu consigo apanhar. Eu acho que eu consigo apanhar legal. Eu consigo apanhar legal. Mas o que ficou da capoeira hoje são as acrobacias, que eu treino handstand, parada de mão, sabe? Eu gosto ainda dessa parte acrobática da capoeira. Muito legal. Interessante. Com a capoeira você deu uma parada, mas você continua jogando xadrez. Gente, eu sou medíocre. O povo acha que porque eu escrevi um livro chamado Checkmate e Outras Histórias, a minha primeira história de todas, publicada, foi Checkmate. E assim, a pessoa acha que eu sou assim, tipo aquela personagem do Gambito da Rainha. Sim. Não, eu adoro jogar xadrez. Eu tenho xadrez no computador, eu tenho xadrez virtual no meu celular. Eu tenho o meu xadrez especial, que eu trouxe do Brasil, um xadrez de madeira grande. Eu jogo contra mim, eu estudo xadrez, mas olha, eu já caí no mate pastor tantas vezes. Você escreveu uma história chamada Mate Pastor, não foi? Sim. O Will escreveu. Inclusive, nós dois estamos aqui. Olha, não dá para ver. Tá mas o meu dá. A número 11, né? A capa é verde? A capa é verde. A capa é verde. Peraí, eu estou preparada. Essa aqui. Ó, fica até um efeito legal. O do Will fica com um efeitozinho. Ficou assim, transparente, assim, negócio meio fantasmagórico, né? Muito legal. Mas, pois é, nós estamos aqui. Mate Pastor, eu achei que era de xadrez também, quando eu li o Mate Pastor. Mas, de uma certa forma, também é um jogo, né? É um jogo ali do serial killer. Você sabe que a primeira versão desse conto, eu coloquei as jogadas em alguns pontos, assim, e no início de alguns parágrafos. Aí, eu não sei quem foi, eu mandei para algumas pessoas fazer leitura beta. A Dai Celestino, Tom Soares. Aí um deles falou que tava muito jogado ali, né? Tá muito. Porque eu colocava justamente, são 4 jogadas, né? O Mate Pastor. Isso. Então eu colocava as 4 lá, mas acho que por sugestão de um deles eu tirei, porque tá muito jogado assim e tal. Mas cada subcapítulo era uma jogada, até chegar no final lá. Mas aí realmente agora... E no começo eu tinha colocado um motezinho que era explicando o que era Mate Pastor e tal. Mas aí eu tirei essas coisas. Mas era assim, xadrez. Agora eu entendi. Não, mas quando eu li, eu sei o que é o Mate Pastor, não precisei, sabe? Mas assim, eu entendi ali no subtexto que é uma partida de xadrez ali. Sim. Mas eu achava que o xadrez era um dos personagens da tua história. Sim. Mas muito legal fazer parte dessa Retrô junto com você. E a gente tem. Tu escreveu também uma outra história na Retrô 16, não foi? Foi. Números inflacionários? Isso mesmo. Não é isso? Ou número inflacionado, uma coisa assim. Números inflacionários. E na primeira antologia aqui do Pod Letras, tem um conto que chama Seres Invisíveis, que é, digamos assim, a primeira parte desse Mate Pastor. É o ponto de vista do assassino. O Mate Pastor é o ponto de vista do detetive, né? Que está investigando. E os Seres Invisíveis é o ponto de vista do assassino que planeja matar a vítima, mas no final muda a coisa. Pô, não aí fala, não dá cara. Spoiler. Aí eu sou a rainha do spoiler. Claro, mas eu segurei o suspense, calma. Eu não vou entregar a rapadura assim fácil. Mas números inflacionários foi legal, foi massa. Eu tô para mandar um outro texto lá, mas eu não escolhi ainda, porque... Aliás, aí você já fala como que você... É engraçado, né? Da Holanda você conheceu a Best, Tito, a revista. Fala como você
Como você encontrou a associação e a revista e começou a mandar seus textos? Assim, depois que eu publiquei Checkmate e Outras Histórias, foi em 2021, comecei a escrever durante a pandemia em 2020, publiquei por uma editora tradicional em 2021, Checkmate e Outras Histórias, com 4 dos meus primeiros contos, e aí eu comecei a pesquisar esse mundo editorial, comecei a pesquisar, gente, edital, concurso, e assim, quem são os nomes do mercado hoje? E aí que eu vi uma entrevista da Cláudia Lemes, acho que foi no canal do Escreva Seu Livro. E, ixi, pode falar? Pode, né? Claro, pode, claro. Claro, não Tá. tem nenhuma Foi no Escreva, restrição. foi no Escreva Seu Livro que eu conheci a Cláudia Lemes, comecei a seguir a Cláudia Lemes, e ela foi a fundadora da ABERS. Eu falei, eu acho que esse aqui é o lugar para mim. Eu tinha acabado de publicar o meu livro, Checkmate, e se adequava ali com a linha da ABERS, né, que são os escritores de romance policial, Suspense e terror. suspense e terror. Falei, e aí conheci o Tito, fiz curso com o Tito, descobri o curso da Cláudia Lemes, fui fazer o curso da Cláudia Lemes e fui estudar, e tudo assim, foi acontecendo muito naturalmente, Uhum. foi acontecendo bem, bem, bem naturalmente, e fui mandando os meus textos para antologias, olha, todas as antologias que vocês pensarem, eu mandei as minhas histórias. E todas as vezes que eu era recusada, eu olhava, peraí, vamos reescrever, vamos melhorar. E foi um ótimo exercício. Eu nunca fiquei chateada por ter sido recusada por nenhuma, sabe? Porque eu olhava assim, não, às vezes não é bem isso aqui que o pessoal está procurando. Não é porque eu escrevo mal. Eu nunca acreditei assim, eu escrevo assim muito mal, por isso que não me escolheram. Não, E é nunca. gosto, né? É gosto de quem tá julgando também. Também, você nunca É muito sabe. subjetivo. Você nunca sabe se a tua história tá ali, junto com uma outra história, tão bem escrita quanto a sua, mas às vezes ali no momento pende mais para outra história. Não quer dizer que você escreve mal. Nunca fiquei chateada. Então, assim, sempre usei assim, será que dá para melhorar essa história? E aí eu pegava aqui e enviava para lá. Então, assim, nunca fui escolhida para antologia nenhuma. Nunca consegui passar em nenhuma seletiva. A primeira seletiva que eu consegui passar, a primeira, foi do edital da revista Mistério Retrô, do Tito Prates, que foi quando eu publiquei em 2022, A Sexta Vítima, que foi justamente o finalista e vencedor do Prêmio Aberce, o sexto Prêmio Aberce. Foi com A Sexta Vítima. E depois da Sexta Vítima, ali no mesmo ano, foi quando a gente publicou juntos, Will, na 11. Eu publiquei O Olho do Morcego e saiu o seu Mate Pastor ali, na 11. Depois, em 2023, eu publiquei Morte na Hospedaria, que é a história que se passa antes de Morte no Casarão, meu mais novo livro. Uhum. E também foi publicada na Mistério Retrô número 13. E depois foi esse ano, eu participei com o Fator 5, na mesma que você faz parte, eu com números inflacionários. Não, é essa, a 16. 16. A 16, exatamente, não estou confundindo, que são muitas participações. E aí a minha última participação, a minha mais recente participação Isso. na revista Mistério Retrô é com Para Sempre Outono, que está na edição número 19, que é a edição dos veteranos. Então eu participei, já colaborei com a Mistério Retrô 5 vezes. E, gente, que parceria maravilhosa. Eu aprendi demais com essa parceria, sabe? Conheci muita gente bacana, porque a chance que eu tenho de ler quem está produzindo hoje terror, mistério, ficção de crime, porque para mim aqui é muito difícil. Onde que eu vou comprar? Pois é. É complicado. Então a revista Mistério Retrô é a minha fonte assim primária
para eu conhecer quem está chegando no mercado, ou os consagrados também, que a Cláudia Leme já publicou, a Débora já publicou, a Isa Artagão já publicou. Ai, uma galera que, melhor nem falar o nome, porque acaba esquecendo alguém, e aí, né, para não dar briga. Mas só fazendo um comentário sobre o fato de você ter dito de não ter ficado chateada por não ter sido aceita em algumas antologias, né? E não ter achado que seus textos eram ruins, foi um sinal de maturidade sua, porque a maioria faz o inverso. Acha que o texto dele é bom demais e que os outros que passaram que não mereciam passar. Assim, começa. Nossa, eu queria ter essa autoestima. Não, na verdade não é autoestima, na verdade é falta de um pouco Falta de de bom humildade, senso. né? Falta de bom Não. senso. Como assim recusar o meu texto, né? Deve ter alguma maracutaia, deve ser panelinha, assim, como é que o meu texto... Não, gente, inclusive para premiação também, né? Quando perde, assim, chega na final e perde, aí começa a... eu tive texto, por exemplo, do meu livro, tem um conto chamado O Pacto, que eu inscrevi no Prêmio Abeste, o quinto Prêmio Abeste, e foi semifinalista. Uhum. Nossa, olha, gente, eu abri champanhe, eu não passei para final, eu não passei para final, mas, gente, eu tava feliz demais. Eu fiz foi abrir uma segunda champanhe. Foi só uma desculpa para tomar uma, isso aí. Vocês já viram que é fácil me agradar, né? Só me dar uma garrafa de champanhe. Você vai lembrar, porque você é da época. Aquele comercial, lembra, Will, que ficava dois caras numa mesa no bar? Caiu uma folha de uma árvore, aí o cara olhava pra folhinha, eles iam e bebiam, lembra? Eu não lembro disso, não. Lembra. Eu não lembro disso, não. Eu não tinha nascido ainda, não. Eram vários comerciais. Era qualquer coisa que acontecia. Tipo, o cachorro atravessou a rua, um olhava pro outro. Pô, o cachorro atravessou a rua. O cachorro que atravessou a rua. Eles iam lá e. Eram vários comerciais, era muito divertido. Não, eu sou da época do comercial do Tênis Rainha. Vocês lembram do Sid Nelson? Vocês lembram? Sim, do Sid Nelson. Você não ganhou o segundo lugar. Você perdeu o primeiro. É só para dar risada. Mas é interessante vocês trazerem isso, assim, de a pessoa não ser escolhida para um determinado edital. E eu penso que tudo na vida é uma oportunidade para você aprender. Claro. E continuando falando um pouco disso, isso é um pouco essa coisa que você falou da dureza, às vezes, da linguagem europeia, né, de ser direto e tal, que isso é um pouco de um defeito nosso, que a gente é muito sensível com as coisas. Então, o Selton Mello, ele fez um filme chamado O Palhaço, se não me engano, que tem o personagem, aquele ator que fazia o Zé Bonitinho, ele participa... Sim, eu lembro. E o Selton tinha um programa de entrevistas, acho que no Canal Brasil, entrevistou ele e perguntou para ele por que ele nunca tinha feito um filme. E ele falou assim, olha, eu nunca fui convidado. E aí o Selton Mello fez esse filme e convidou ele para fazer. E no Brasil tem essa coisa que lá fora não tem, que é da coisa do teste, né? Uhum. O ator brasileiro, ele acha que ele está sendo testado quando ele tem que se submeter a uma audição para um filme. Mas, na verdade, ele não entende que o que está sendo testado não é ele, é o personagem, né? Nos Estados Unidos, tem ator veterano consagrado que faz teste, porque não é para testar ele, é para testar o personagem. E aqui, tudo a gente acha que quem está sendo testado é a gente. Então, se o meu texto foi recusado, eu fui recusado. Como assim? Eu tenho que ser convidado para as coisas. Então, porque a gente talvez seja um pouco sensível demais e não saiba lidar com a forma direta das coisas. Que, olha, o seu texto não passou, mas é um texto só que não passou. Outro pode passar. Então, a gente, às vezes, com essa coisa às vezes, do cuidado também, né, a gente se sensibiliza muito, né? Eu sinto um pouco falta da gente ser mais prático também, assim, porque a gente lidaria mais facilmente com as coisas, né? Pô, não passou, vamos para a próxima e segue, sem ressentimentos, né? Exato. Agora que você comentou, assim, realmente, a gente que é brasileira, a gente personaliza. A gente personaliza muito as coisas. Então, tipo assim, tem uma expressão em holandês
que é assim, você faz alguma coisa boba ou você se engana com alguma coisa, a outra pessoa fala assim, wat stom van je? Traduzido assim ao pé da letra, eu diria que é assim, nossa, que estupidez. Soa assim meio, sabe, harsh, soa pesado pra gente. Se eu chegar pra você, nossa, que estupidez, que coisa estúpida que você fez. E assim, com essa emoção. Wat stom van je? Gente, a primeira vez que falaram isso pra mim, o carteiro me chamou de estúpida. Gente do céu, porque eu tinha que assinar na maquininha e eu não sabia assinar, né? Uhum. E aí, tipo, me chamou de estúpida. Mas, assim, a gente personaliza muito. E depois de muito tempo eu descobri que essa expressão, eu não tô chamando você de estúpido. Eu estou dizendo que naquele momento foi um ato falho, foi uma bobagem Uhum. que eu posso fazer ou que você pode fazer. Porque o Vatston também pode ser eu. Nossa, que estúpido. E hoje eu uso essa expressão, nossa, que burrice a minha. Mas eu não sou burra. Eu fiz alguma coisinha ali que me enganei. Todo mundo se engana. Todo mundo se engana. Então, eu concordo com essa tua linha de pensamento, assim, que nós, brasileiros, a gente personaliza muito. Às vezes, o que você produz não diz, não conta toda a sua história. Claro. Se você lê um conto meu, não é toda a minha vida, tá? Às vezes, eu escrevi um conto, assim, meio chumbreguinha, nossa, ela é chumbreguinha, ela é fuleira, porque o conto que eu escrevi era fuleirinho, não sei nem se eu posso usar essa palavra, bobinho, não sei, bobinho. Mas não é a minha história toda, Claro. sabe? Eu não personalizo, eu uso como uma oportunidade de melhorar, porque sempre dá para melhorar, para piorar também, Quando você acha que chegou lá, aí é que você começa a piorar. Com certeza. Isso que eu acho. Mas talvez uma coisa que explique um pouco isso é que para o brasileiro conquistar alguma coisa é bem mais difícil, né? Verdade, Então, isso também é talvez verdade. ele tenha medo de perder, porque para perder é fácil, para conquistar é muito difícil. Aí talvez uma crítica ruim, talvez um não, desmorone tudo que você construiu e então as pessoas fiquem cheia de receios de ter destruído o que ela demorou anos e anos construindo. Então, eu acho que isso explica um pouco, né? Como, você fez tanto esforço, às vezes, para publicar um livro que não deveria ser uma coisa de outro mundo, mas para o brasileiro o escritor independente e tal, que às vezes uma crítica parece que derruba tudo, né? Assim, era só mais uma crítica, mas o esforço foi tão grande que uma crítica parece que assim, eu fiz tanto esforço que a gente não consegue enxergar uma crítica como só uma crítica. Parece que é um ataque, é uma coisa assim, quando na verdade devia ser uma coisa corriqueira, né? Faz sentido, porque assim, eu não vou falar pelo europeu, porque o único país que eu morei até hoje é a Holanda. Uhum. A Holanda está na Europa, mas os holandeses são um povo completamente à parte. A vida é muito ordeira. Você mais ou menos sabe o que vai acontecer com você. Não é como no Brasil, assim, que tipo, eu não vou contar a história toda, mas tipo assim, eu saí da quebrada e me formei em direito. Uhum. Então tem um monte de coisas aí e eu posso falar para você assim que como é que minha avó falava? Minha avó falava assim, eu não sou jabuti em cima do muro. Que quando você vê um jabuti em cima do muro, alguém colocou ele lá. Ninguém me colocou lá, ninguém pegou o meu diploma e falou assim, toma aqui, filha, para você, que legal. Olha aqui, toma. Foi complicado, foi muito difícil conseguir me formar em direito, vindo de onde eu vim e tendo a história que eu tenho. E eu entendo que quando você fala assim, tu levar uma crítica assim, quando eu cometia um erro, por exemplo, quando eu era servidora pública, cometendo um erro, nossa, aquilo ali me arrebentava. Nossa, eu estudei tanto, eu me esforcei tanto. Então eu entendo a tua linha de raciocínio. E talvez por isso que a gente personalize as coisas demais, né? E realmente, e aqui a vida é muito ordeira e muito. O povo não precisa batalhar muito.
para conseguir as coisas, porque é mais ou menos... Tem diferença social? Tem diferença, mas não é igual no Brasil. Não é tão... Não é aquele abismo social. Não é abismal. Tem diferença? Tem. Mas não é isso tudo. Então, assim, quando as crianças vão para a escola, mais ou menos você tem aquela ideia, assim, de que o que você quer fazer, o que você quer estudar, o que você vai fazer. Então, mais ou menos, tem mais ou menos a mesma chance para todo mundo. É mais ou menos. Não é assim, nossa, Claro. eu posso ser o que eu quiser. Não. A possibilidade de você trabalhar, de você estudar naquilo que você quer é muito maior aqui do que de onde eu vim, do Brasil. Então, assim, aqui, quando alguém fala assim, nossa, sua história é besta. Se eu falar que eu não gostei do livro do fulano aqui, ele não vai ficar chateado. Não, não personaliza. Tipo, eu vou escrever outro e vou publicar outro e talvez você goste desse. Aí é que entra a questão da gente como autor independente e como é difícil, como é complicado a gente colocar as nossas histórias no mundo. Porque, assim, escrever não é só você ali escrever. Você vai ser independente, tem que editar, tem que fazer revisão, tem que fazer projeto gráfico. Isso custa dinheiro. E é uma grana assim que custa dinheiro, custa energia, custa tempo, custa trabalho, custa você saber quem é o profissional indicado para você, sabe? É complicadíssimo. Então, às vezes, assim, colocar aquele livro no mundo, aí a pessoa se agarra, nossa, meu livro é bom demais, meu livro não tem defeito. E aí alguém vem e faz uma crítica aos teus diálogos, sei lá, que seja, a um personagem, assim, nossa, mas meu bebê, eu demorei 5 anos para, sabe? Eu entendo bem por aí mesmo. por esse lado. E agora, uma coisa importante, você que está aí assistindo, se você não quiser que a gente leve pro pessoal, você já lasca o dedo aí no like, se inscreve no canal, aciona a notificação, compartilha, senão a gente vai levar pro coração, vai levar pro pessoal, certo? Eu vou ficar ofendida. Vou ficar ofendido. Ô, Anne, você se autodenomina uma headbanger. Eu quero saber... Eu quero saber onde é que você... Peraí, onde foi que eu coloquei isso? Eu quero saber quais bandas que você anda assistindo, quais que você curte aí. Nossa! Ok. Eu comecei com uma coisa leve, sabe? Depois eu fui indo para coisas mais pesadas. Vamos contextualizar? Vamos contextualizar, porque eu fui adolescente no Brasil, eu fui adolescente nos anos 80, 90, então eu curti muito Legião Urbana. Legião Urbana era a minha banda de cabeceira. Comprava fita para gravar o moço da rádio. Fita cassete. Fita cassete, BASF. Comprava BASF na época. BASF era melhor, hein? Menina, era mais carinha, Aquela laranja assim, né? Laranjinha, eu tinha uma branca e laranja, então eu gravava ali. Eu lembro que uma vez eu queria gravar. Torcendo pro cara não falar no meio da música, né? Sempre falava. Sempre falava. E eu comecei ali minha história com o rock and roll. Na minha cidade tinha um programa que era tipo assim, 1 hora sem interrupção. Então, tipo, você sabia que naquela 1 hora não ia ter vinheta, não ia ter o cara falando, não ia ter nada. Era a chance que você tinha pra meter o dedão no rec e gravar as músicas. Prepara as BASFs, porque é uma... Prepara a BASF. E aí, eu morei em Brasília no final. TDK, não vamos esquecer da TDK, também era muito usada. Gente, é mesmo. Não, mas eu não lembro dessa, não. Não é da minha época. Para, Anne. Pô. Eu te ajudar. Eu morei em Brasília no final da década de 90. E Brasília. Aí pronto, aí eu já estava viciada mesmo. Mas e o engraçado é que eu comecei a escutar... Na época eu escutava muito Aerosmith, Led Zeppelin, que mais? The Doors. O meu amigo chamava assim The Doors de cabeça, que ele odiava The Doors. Odiava. E nunca
mãe, parei de escutar rock, seja uma banda alternativa, porque às vezes passava o pessoal vendendo, esse aqui é o nosso CD, era de CD ainda, na Sim. época, começou o CD, a banda alternativa, eu comprava mesmo, tipo assim, na época, R$ 5, daqui, e aí aqui, aí eu já comecei a ouvir também o cenário do metal daqui. O último show que eu fui aqui foi do Amon Amarth. Vocês conhecem Amon Amarth? Eu não Acho que é uma conheço. banda, acho que é uma banda, nossa, uma banda assim que eu não consigo cantar nenhuma das músicas, porque é tudo não consigo cantar. Eles são bem pouco gutural, né? É cultural. É uma banda naquela linha Viking, sabe, de Vikings, porque também as letras, eu gosto muito de ler as letras, sempre conta uma história. Sempre conta uma história. E a banda Amorphis, que é uma banda da Finlândia, também fui no show deles aqui o ano passado. Ai, que show maravilhoso. Então, eu gosto dessas bandas de metal daqui, porque eles pegam. Aqui, tudo se resume à história, contar a história, né? Eles pegam a mitologia dos países, né? E contam aquela história. Conta a história do Thor, do Odin, sabe, dos deuses, como nasceu a Terra, os guerreiros disso e daquilo. Então, sempre tem essas histórias. E Amorphis e Amon Amarth, nossa, demais. Em dezembro, agora, eu vou ver um cover do Led Zeppelin. Bom. Muito bem. Bom, ficam as dicas aí, então, para você que quer ouvir uma banda nórdica e uma banda diferente. Gente, Amon Amarth é bom demais, muito bom. Fica aí a dica. Muito bom. Mas e do Brasil? Não tá escutando nada? O que eu tô escutando do Brasil? Eu gosto muito de escutar. Gente, Teu o Spotify samba é o samba, mas é o é igual samba. o do Will, né? O do Will meu tem o do Will tem o rock e depois tem Banda Eva. Meu é diversificado. Depois tem Padre Marcelo. Não, Padre Marcelo não. Que legal. Eu gosto do samba, o samba da escola de samba, mas o samba do Paulinho da Viola, o samba do Paulinho da Viola, a Marisa Monte. Acho que a Marisa Monte vai estar aqui, eu acho que mês que vem, acho que em dezembro também. Olha Eu aí. tenho que ver ainda o ingresso para ver a Marisa Monte. A outra que. Alcione, a Marrom. Gosto de Clara Nunes, é bom, A Originais do Marrom. Samba. Sim, eu escutei muito para escrever esse livro aqui, Adoniran Barbosa. Gente, o Adoniran mesmo, e as regravações dos Demônios da Garoa. Também escutei muito para poder escrever esse livro aqui. Tava na vibe do samba. É o que eu tô mais escutando aqui. Samba, por causa do livro, porque eu estava escrevendo o livro. E eu escrevi agora. Pode falar de Projeto Futuro agora? Então já embala e já Claro. fala. Vamos fazer a pergunta formalmente. Anne, o que você está fazendo? O que você está aprontando para o futuro? Vamos perguntar formalmente. Aí ela Não, eu mesmo eu estou me auto-entrevistando a mim mesma. Não, mas tá ótimo. Eu estou me auto-entrevistando a mim mesma, não. Porque, assim, toda vez que eu tenho um projeto, eu vou lá e vocês começaram a falar de música, né? Descobriram que eu sou headbanger. Eu gosto de fazer as playlists ali no Spotify, porque é facinho ali de você montar as playlists, né? Então, para Mocha no Casarão tem uma playlist, se vocês quiserem. Tem lá Sivuca, Chiquinha Gonzaga. Tava escutando Chiquinha Gonzaga também. A Dona Barbosa, nessa playlist. E eu fui convidada pelo Vitor Graziano e o Tito Prates num projeto deles, que é o Melhor do Crime Nacional, volume 2, que tá saindo daqui uns dias. Tá entrando no Catarse agora, eu acho. Tá entrando no Luva, Catarse. né? Da Luva Editora. Isso, da Luva Editora. Tá entrando no Catarse agora. Procurem. Isso. E eu fui convidada. Você vê, gente, nunca consegui passar em nenhum edital. Minha primeira antologia, eu fui convidada, junto com o Vicento Hughes,
tomara que eu tenha pronunciado correto o nome dele, o Vicento, e a gente foi convidado para participar desse projeto Melhor do Crime Nacional, que são 20 histórias de ficção de crime, todas elas ambientadas no Brasil. Tá assim, tá nota 10. E eu fiz uma playlist também, porque a história que eu escrevi, o título é Dos Crimes contra o Casamento. E aí, assim, eu fiquei, assim, 2 semanas só escutando LS Jack, bem início dos anos 2000, né? LS Jack, Paralamas do Sucesso, um pouquinho mais para trás, a Rosana. Tem uma Marisa Monte, que eu adoro a Marisa Monte. Como é que é o nome daquele outro? J Quest também. Não, Fresno não escutava. Fresno não escutava. Eu lembro do nome da banda, mas eu não escutava. Tinha que ouvir Pato Fu, pô. Pato Fu é bom pra caramba. Ai, Pato Fu. Eu já fui no show do Pato Fu quando eu tava indo no Brasil. No começo do ano 2000 foi aquela febre emo, né? Fresno, Restart. Não. É um pouquinho depois, que veio o J Quest, veio o LS Jack. Depois do... Final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Exato. Nossa, os anos vão passando, a gente vai confundindo, né? Pois é, quando eu escuto algo que as pessoas falam que tem 30 anos e que foi dos anos 90, eu fico assim, como assim dos anos 90 tem 30 anos já? Eu tava escutando Charlie Brown, amo o Charlie Brown Jr., muito chateada porque eu nunca pude ir num show, nunca consegui ir num show do Charlie Brown, e acabei incluindo o Charlie Brown Jr. nessa história que vai entrar na coletânea O Melhor do Crime Nacional, volume 2. Aí eu falei, gente, tem que colocar um pouco ali do Charlie Brown, e eu faço essas playlists e jogo lá. Falo assim, se vocês quiserem ouvir ali enquanto vocês estão lendo a história, vocês entram ali no clima. O filme não tem soundtrack? Sim. O filme não tem os soundtracks? Claro. Eu era da época de colecionar isso, sabe? Colecionava o CD que saía depois do filme. Da novela. Eu acho que a gente da nossa Fera geração... ferida internacional. Da nossa geração... Eu tinha da Roda de Fogo, tinha... Deus do céu! Roda de Fogo, tinha uma música do Gênesis. Não, parou. Eu lembro daquela novela Gata Comeu, que tinha a trilha sonora que era do Kid Vinil. Do Kid Vinil. Eu fui no show do Kid Vinil. Eu me acabei. Era mesmo, a Gata Comeu. Era com a Cristiane Torlone, né? E o Léo Maia. A postura era um gato correndo assim atrás de um rato, né? E tinha 2 trilhas sonoras, né? Tinha a nacional e a nacional e a internacional. Sim. Assim, eu não lembro, porque eu não sou dessa época, mas eu falar muito também, me contaram. Mas eu ouvi falar. Tem artista que só ficou conhecido no Brasil por causa dessas trilhas sonoras, né? Tracy Chapman, né? Aquela Fast Car que tocou. Acho que é da Vale Tudo também, se bobear essa Fast Car. Era da Vale Tudo? Que, aliás, vão ter um remake, né? A Laura Pausini, não foi a Laura Pausini que ficou conhecida com... A Laura Pausini? Não. Não. Como é que é? Que cantava italiano? Laura Fabian e aquele grupo, Hanson, por causa de uma novela. Sim, Hanson, sim. Que era com a Vera Fischer e a Carolina Dickman, mas eu não lembro o nome. E o Reinaldo Giannichini. Ela anda conversando muito com os antigos, né, Will? Ela sabe bastante. Não, é que eu tenho muitas amigas que são dessa época e elas me contam. Tem uns canais no YouTube, né, de antigos, assim, que fala só sobre os anos 90 que ela fica vendo. Pois é. Bom, vamos voltar aqui para 2024, né, que a gente tá entregando muitas coisas aqui. Ô, Ana, eu quero saber se você ainda escreve à mão. Você ainda tem esse hábito? Eu acho muito corajoso quem faz isso, cara. Eu também escrevo. Eu escrevo muito à mão. Por que você mantém esse hábito? É você mesmo que depois digita? Eu que digito. E assim, eu já criei o meu processo, né? Eu já criei o meu processo. Porque, assim, eu penso numa cena. Vou dar um exemplo. Eu penso numa cena. Essas 2 pessoas vão conversar. E nesse diálogo, eu vou revelar isso e isso e isso. E eu vou escrevendo na mão.
Eu escrevo, tipo, o esboço da cena, eu não escrevo a cena, digamos que o meu first draft é eu escrevendo ali na mão mesmo. E aí, quando eu passo, nunca é copiando aquilo que eu escrevi. Eu reescrevo a cena, que tá ali à mão, e vou mudando algumas coisas, sabe? Assim, eu fui criando esse processo, assim, e funciona pra mim, funciona. Eu acho Não, que cadê? hoje em dia, se eu escrevesse Ó, eu algo vou à mão, fazendo acho que ia ficar lá pra aqui, sempre. ó. Nossa, ainda vai nos bloquinhos, Will. E não escreve no verso do bloquinho, olha só. Eu escrevo. Ah, tem, porque passaram algumas, as 2 primeiras acho que não tinha aí. Essa não tem. Ó, isso aqui não é verdade, verdade. Passa, é porque são ideias diferentes. Entendi. Tipo assim, o meu parágrafo é pular Ela uma dá página. ela dá uma quebra de página, Will, e aí ela Eu continua. faço, é isso, eu faço o Ctrl Enter, É e aí isso. dá uma quebra de página, uma quebra de seção ali. Cara, você sabe que eu só fui descobrir essa função Ctrl Enter esses dias? Eu sempre ia lá, inserir quebra de página. Eu fiquei Sempre sabendo ia. exatamente agora. Não, Eu eu não não comentei sabia disso. contigo? Acho que eu comentei contigo, não comentei Não, não? eu ainda vou lá inserir quebra ainda. Eu também, eu ia lá, inserir quebra. Aí esses dias eu tive que ajeitar um livro de poesias que eu tava diagramando, e a pessoa não deu as quebras. Eu falei, meu Deus, são mais de 100, eu vou ficar indo lá, inserir quebra, inserir quebra. Eu Ah, falei, não, pera aí. Aí eu dei uma pesquisada rápida no Google, falei, não, tem um atalho, com certeza. Aí eu achei lá o Ctrl Enter. Você que tá assistindo o Ctrl Enter dá uma quebra de página, então, de nada pela informação, porque eu levei anos Vou dar esse corte pro Kiko Zampieri, que ele até tá dando pesquisar. enter, 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 enter. Ah, não, aí quem enche de Enter é pior ainda. É, não, enche de Enter. não. E quando eu escrevo, vocês querem saber, é assim, as coisas do dia a dia do escritor, né? O Claro. escritor e as suas idiosincrasias. Ok, eu escrevo ali, sabe aquela marca de parágrafo e aqueles pontinhos que marcam os espaços? Sim. Sim. Eu só escrevo com aquilo ali ligado. Nossa Aquilo é senhora. horrível. Minha Eu nossa. só escrevo com aquilo ligado e fazendo barulho de máquina de escrever. Eu tenho um aplicativo. Que faz isso. Ah, Emula o som. gente do céu, gente, eu tô muito antiga. Eu tenho um aplicativo no meu computador que assim, eu troco os barulhinhos, sabe? Aí fica lá, eu fico lá, tec, 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 trim, tec, 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 Meu trim. Deus do céu. Ela usa aquela fonte, Will, de máquina de escrever antiga. Courrier, né? Courrier. Não, Verdade. Courrier. A minha mania é a seguinte, quando eu escrevo, eu só escrevo, a tela é do tamanho que é o papel, eu coloco lá 14 por 21. A fonte é que eu quero que vá estar no livro final, eu coloco lá para escrever, e eu faço como se eu fizesse uma diagramação. Aí eu escrevo. E eu não gosto de colocar assim um espaço muito grande no final do parágrafo para o começo do outro, sabe? Quando ele pula assim automático. Uhum. Aí eu reescrevo só para não ficar um espaço muito grande, Silvio. É o chamado entre linhas, né? Exatamente. O entre linhas, que dá um É que espaço. na diagramação, como é que fala? Linha É o viúva, controle de linha órfã, viúva e de linha órfã, né? para não E de ficar linha assim. alta, para as linhas ficarem juntas, ou Exatamente. você separa todo o parágrafo e pula para a próxima página. É interessante isso, porque eu acredito assim que quando você faz isso, você se acalma, tipo, você prepara o seu cérebro para começar a produzir ali. Você tem mais alguma idiosincrasia? Você tem mais alguma mania? Eu pensei Escuta que música. ela ia usar a expressão do holandês lá. Você tem mais alguma idiotice, mais alguma estupidez que você faz quando vai escrever? Tem mais alguma tontice aí? Não, e eu fico horas até escolher uma fonte boa, assim. Às vezes, para cada texto é uma fonte diferente. Ah, esse livro aqui é essa fonte, esse outro é essa outra fonte. Aí tem horas que eu encasqueto com a fonte, coloco tudo numa fonte só que eu gosto. Dá um ano, já O gostei de cara só outra esquece fonte. que na hora de diagramar não pode usar aquela fonte porque tem direitos, né? Aí Se tem que você usar uma comprar. gratuita, né? Não, mas Mas aí Will, depende. tu já ficou tipo, 40 minutos fazendo essa preparação toda e 10 minutos escrevendo? Ou é o Já. contrário? Ah, sim, já.
Muito, assim, Fez às toda a vezes... preparação e nem escreveu, quanto mais escrever 10 Não, minutos. você escreve uma linha, aí vai ver um vídeo no, no YouTube. Ah, legal, já escrevi uma linha aqui. Aí é o dia todinho para escrever uma página, assim, fazendo um monte de coisa. O arquivo aberto, mas você fica fazendo um monte de coisa, assim. E quanto mais eu gosto de escrever, mais eu pauso. E Não, agora que você, eu tô Thiago? escrevendo, não, nossa, tá muito bom, deixa eu parar para fazer outra coisa aqui. Aí vou comer, vou fazer outra coisa, assisto um filme, aí eu volto, mais um parágrafozinho. Mas mesmo assim consegue render. Se você escrever sempre, mesmo que desse jeito, em um ano você tem um livro, né? Tem sim. Eu não escrevo todos os dias, eu não tenho, Eu assim, também não. muita preparação, eu não consigo escrever todos os dias, e não é assim, porque eu não estou inspirada, não, é sem inspiração mesmo, eu vou na linha César Bravo, é trabalho, agora é trabalho, senta e escreve, eu tenho que fazer isso, 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 Uhum. eu tenho que estar com essa cena, ou tenho que fazer essa estrutura aqui, e tem que estar pronto, não tem assim, eu vou esperar a inspiração bater, eu não faz nada na vida, não é todo dia que eu estou inspirada, mas, assim, eu já sento, e como eu já sei os formatos de tudo ali, o meu áudiozinho tá ligado para eu escutar o barulhinho da máquina de escrever. Eu fiz curso de datilografia, eu tenho o Ah, diploma eu também fiz. de datilografia, O teste final era 300 toques por minuto, hein? 300 toques por minuto. É, ia ter mais 5 erros. Se achasse mais 5 erros, tinha que fazer de novo. Tu tem os teus rituais, César, pra escrever? Eu não tenho nada disso, eu Que ele só. saiba, não, né? É, Ter ele é, tem, mas ele não sabe eu ainda. saiba, não, eu Ele não só. sabe ainda. Normalmente eu só. Quando eu resolvo escrever, eu só abro lá o arquivo do Word na formata. A única coisa que eu faço realmente, que eu não sei se é um ritual, mas enfim, eu sempre coloco ou na fonte Times New Roman, ou na Gentium Book Basic, tamanho 12, espaçamento 1,5. Mas aí é mais uma questão de visualizar ali o que eu Pra tô ficar digitando. confortável pro teu É, olho ali seguir, né? exatamente. Ah, é Mas basicamente isso. depois, mas depois que, por exemplo, quando eu termino tudo, agora o texto está terminado, que eu vou mandar para alguém, aí eu coloco no A4, espaço de um e-mail, fonte Times, né? Não vou É, fazer a pessoa ler do jeito que eu escrevi. Aí eu adapto, inclusive, para revisão, para essas coisas. sim. Você coloca mesmo na formato técnico, assim, né? Da BNT e tal, porque aí sim, né? Aí depois, porque eu sinceramente, assim, eu sou muito influenciado pela estética, né? Essa parte gráfica, tudo. Então, eu dependendo, às vezes, do tamanho da fonte, do tipo da fonte, principalmente capa, tipo de papel, é o tipo de coisa que me influencia bastante, assim. Então, eu gosto de ver na tela o que eu vou ver depois, assim. E realmente, se eu gostar mesmo da fonte, eu eu investiria em comprar aquela fonte para ver na versão final do meu livro aquela fonte, daquele tamanho, daquele formato. É uma coisa única seu livro, né? Acho que vale a pena o investimento. Vale a pena. É legal. Eu tenho a minha fonte favorita, que é a Lada. É Courier que chama, né? A da máquina de É escrever. Courier? Eu escrevo com aquilo ali. Eu tô Eu tentando tenho. me lembrar de uma outra fonte de máquina de escrever pra te falar, mas não tá vindo na minha Será que cabeça. é Tem uma, Consolas? tem uma que é no Canva, que eu só uso aquela, que é Special, que também é de máquina de escrever, sabe? Typewriter, aí lá tem os tipos. E eu gosto de Typewriter alguma coisa. typewriter. Tu escreve aquilo ali e aparece ali aí tem umas que são mais pesadas, parece que a tinta da fita tá bem novinha, né? E tem É. uma outra, isso tudo no Canva. E tem uma outra assim que é mais suavezinha, que quando a fita já tá acabando. Crianças, fita, fita que a gente usava na máquina de escrever, que a tecla da máquina de escrever bate na fita e transfere a tinta, transferir ou transfere ainda a tinta pro papel. É isso que é fita. Então, eu escrevo com essa fonte. Eu tenho mais ou menos os teus rituais, Will, Uhum. porque quando eu mandava, hoje eu não mando mais para a coletânea, quando eu mandava para a coletânea, eu vou lá no edital e leio o edital 3 vezes, Uhum. marcando tudo. Aí é que eu vou colocar. Eu nunca escrevo no que o edital pedia, sabe? No que o edital pede. Sim.
Porque o edital é mais. Cada edital é diferente. Cada edital é diferente. Eu nunca mando uma história. Assim, não, mas naquele outro edital foi assim. Eles pediram Times New Roman, eles pediram tamanho 12, pediram. Não, é diferente. É parecido, mas é diferente. Mas então eu escrevo do jeito que eu quero, com a minha fonte lá da máquina de escrever, antigona lá, com o meu barulhinho e tal. Aí, quando eu vejo o edital, que pediu, o último foi o da luva, eu falei assim, é assim. Aí é rapidinho para formatar. Sim, é rapidinho. Tá vendo como é melhor não escrever à mão? Mas se você escreve à mão para formatar Pois depois. Não, aí como é que formata, hein? Como é que formata? Aí se mata no formato. Minha Nossa Senhora. Ai. Muito bom. Gente, infelizmente, vai chegando aquele momento em que a gente tem que encerrar. O papo tá muito bom. A gente tá aqui falando bastante coisa bacana, bastante coisa interessante, entregando bastante a idade, né? Bastante força. Foi legal. Direto do túnel do tempo. Mas, infelizmente, né, Will? Chega Acaba, e aí todo mundo fica triste, né? Todo mundo fica chateado, mas faz parte, certo? A gente queria agradecer demais a presença da Anne. Van den Beyden, se eu tiver falado errado, paciência. Não, é Van den Beyden, né? Van den Beyden. Pronto. Van den Beyden. Beleza. Então, agradecer demais. Da próxima vez você... Não, deixa pra lá. A próxima vez o quê? Eu ia falar, casa com um Silva, mas eu não vou falar isso. Não vou falar isso. Apesar que já foi falado, né? Mas enfim. Queria agradecer, óbvio, né, a presença da Anne aqui. Foi um papo muito legal, muito descontraído, bastante divertido. Agradecer você que está aí assistindo na estreia desse episódio. Agradecer quem ainda vai assistir, porque vai ficar gravado no YouTube, né? Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo. Aquilo tudo que a gente sempre fala, que vocês reclamam, que a gente fala, mas aciona a notificação, compartilha, é importante, certo? Então eu vou me despedindo, vou passar a palavra para o Will e ele toca a bola para a Anne encerrar para nós, para ela dar um golpe de capoeira aí, Will, e encerrar para nós. Rabo de arraia. Também agradeço bastante a Anne ter estado conosco, a disponibilidade, né? Lá de longe da Holanda, tá falando com a gente aqui. Espero que para você que está assistindo, valorize esse esforço de todos nós aqui e deixe seu like, é uma coisa mínima que a gente pede. É like, é inscrição, deixar um comentário para que o algoritmo mostre para mais pessoas o conteúdo aqui. Isso é importante, né? A gente está fazendo coisas aqui que a gente acha que são importantes e legais para a audiência, né? Não é um conteúdo vazio. Então a gente pede isso em retribuição. Nas redes sociais, Pod Letras em todas elas. Ativa as notificações aqui. Segue a gente lá no Spotify. E toda terça e toda quinta tem episódio inédito aqui. E deste episódio aqui, as palavras finais ficam com a nossa combinada, a Anne van den Beyden. Obrigada, Will. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui apoiando o Pod Letras, que apoiando o Pod Letras é apoiando a literatura, as artes. Então, eu quero agradecer aos meninos, o César e o Will, pelo convite. Eu quase não acreditei quando eu fui, porque eu já acompanhava o trabalho de vocês. Então, muito obrigada. Uma honra estar aqui com vocês, entregando a nossa idade e falando do que a gente gosta mesmo, que é história, contar história. Então, muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Quem sabe uma próxima vez. Na próxima vez que você vier receber o prêmio aberto, você joga um xadrezinho com ele, joga uma partidinha. Eu sou medíocre, eu caio no mate pastor até hoje. Só assim para eu ter alguma chance de ganhar de alguém no xadrez. Não. Mas é isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom fim de noite para todo mundo aí. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.